Leitura dramatizada, terceira temporada, e esse é o nosso programa de número 40. Então, gente, eu recebi esses dias, tá bom? Da revista 666, um exemplar do volume número 4. Mas antes de falar da revista, eu gostaria desde já pedir desculpas, porque muitas de vocês estavam se perguntando: cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo com o Leitura Dramatizada de número 40? Gente, eu estava viajando, tá bom? Mas eu voltei, né? Depois de umas merecidas férias, eu estava muito estressado. Eu voltei para fazer o Leitura Dramatizada, tá bom? Mas, retornando um pouquinho agora aos nossos textos, são dois textos que eu vou fazer, também vou fazer a leitura dramatizada. Um que é A Casa que Sangra, que foi escrita pelo Peterson Azevedo, tá? Que é colunista dessa revista 666. O outro, A Casa das Sete Mortes, pela Fran Pigusso, tá? São duas histórias horripilantes que o Leitura Dramatizada vem aqui fazer a leitura. La Maison Sanglante, numa cidadezinha na região de Asner, na França, especialmente em Saint-Quentin, no ano de 1986, um casal comprou uma casa e se mudou para lá após um mês. Começaram a ouvir barulhos estranhos, como gemidos e sons de panela batendo vindos do chão. A princípio, os dois acharam que eram os vizinhos até certo dia. A esposa viu uma substância vermelha e viscosa escorrendo pela parede da cozinha. Ela achou que era sangue, mas seu marido tentou acalmá-la, dizendo que provavelmente era tinta antiga reaparecendo. Somente quando o fenômeno começou a acontecer em outras partes da casa, os dois chamaram a polícia. E a investigação concluiu que não era tinta, mas sangue humano que escorria das paredes. O casal então decidiu passar uma semana fora da casa e espalhou farinha pelo chão de todos os cômodos, na tentativa de pegar alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto. Só que quando voltaram, não encontraram nenhuma pegada. Só todas as paredes da casa totalmente cobertas de sangue. Daí chamaram um padre que deu veredito. Trata-se de uma obra do demônio. E a casa deveria ser demolida o quanto antes. Quando a casa foi abaixo, foram descobertos 50 corpos de soldados alemães nazistas da Segunda Guerra Mundial, enterrados sobre as fundações da casa. Depois de todos os corpos retirados, outra casa foi construída no terreno e nunca mais os fenômenos paranormais se repetiram e até hoje as autoridades não conseguiram explicar o porquê destes fenômenos. Em todas as cidades do país é comum encontrar construções centenárias que, para legalmente terem garantidas a preservação de suas estruturas originais, são tombadas pelo IPAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em Salvador, na Bahia, uma dessas edificações chama atenção. Registrado no livro Tombo Histórico com inscrição de número 210, de 23 de março de 1943, a Casa das Sete Mortes ergueu-se sublime e misteriosa dentre as demais construções. Atualmente, ela é ocupada pela Escola Técnica da Casa Pia, e muitas são as lendas e fatos macabros que a envolvem. A Casa das Sete Mortes, ou Sete Facadas, foi construída no século XVII e é um dos casarões mais antigos ainda em pé do Brasil. A família que arquitetou investiu grande quantidade de dinheiro para que esse tomasse vida na cidade de Salvador, possivelmente era muito rica. Mas ainda não foram encontrados registros de que pudesse ser, ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro proprietário do local. Sua beleza e criatividade arquitetônica se destacam no Brasil e no mundo. A casa tem na fachada principal 7 entradas, 3 portas na parte inferior e 4 janelas na superior. Mas por que Casa das Sete Mortes?
Existem muitas, mas muitas lendas sobre o nome do que documentos. Corre de geração para geração a história de 3 pessoas de uma mesma família que ali moravam foram mortas por uma escrava que sofria constantemente maus tratos por parte dos seus proprietários do local. Numa vingança solitária e movida pelo ódio, ela teria envenenado os seus senhores durante um almoço e depois se matado. Devido a esse fato, a construção teria sido entregue ao governo do estado, que acedeu à casa paroquial, a qual determinou que o lugar seria o novo lar do padre Manuel de Almeida. Aqui também há divergências, pois alguns relatos afirmam que a casa teria sido passada para Dona Catarina Sena da Silva Marinho em 1795 e esse teria sido o lugar, a paróquia. O padre Manuel de Almeida residiu então por uns anos no casarão, com alguns escravos e homens pardos libertos. Conversas corriam na época que o padre abusava de 2 jovens negros, pedindo para que ambos se deitassem com ele, vigiando seus banhos e outras atitudes repulsivas. Os fatos eram sabidos pelos demais escravos, que, revoltados, obrigaram o padre a ingerir ovos envenenados, matando-o e depois com um tiro de espingarda. Noutra versão, ele teria morrido junto aos escravos e um homem liberto pardo, com facadas dadas por um desconhecido. E assim surgiu o nome assustador, a Casa das 7 Mortes. No século XIX, Joaquim Esteves dos Santos se torna o proprietário e com seu falecimento em 1881, a propriedade passou para suas herdeiras. Em 1936, o imóvel foi doado à Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim. Claro, entre as doações e a cedência aos institutos que ali permanecem ativos, houve um grande investimento do Estado da Bahia para a restauração do mesmo. Mas uma coisa é certa, dinheiro nenhum apaga a história ou pode calar as almas que por lá vagam em busca de seu descanso eterno. A partir daí, ninguém mais teve sossego. Nem dentro dos imponente casarão, nem mesmo nos arredores do mesmo. Vizinhos relataram ao longo do tempo e continuam contando que é possível ouvir gemidos, lamentos, gritos, ver vultos durante a noite e ver janelas batendo sem explicações possíveis. Interessante é que, motivada ou não pelos fatos sobrenaturais, não há expediente no local após as 17 horas. As crianças contam sua linguagem infantil que sentem a casa se mexer, e muitos são os relatos de batidas nas paredes, portas e outros sons, sem procedência clara. E o Leitura Dramatizada vai chegando por aqui. Como sempre falo, dá um like aqui, se inscreve no canal e o mais importante, vacine-se! Um grande abraço a todos e tchau!